Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à continuação da nossa aula. Nós estamos da aula de número 1 do segundo módulo do nosso curso de Educação Emocional para Famílias. Esse módulo é As crianças aprendem o que vivenciam, o poder do exemplo dos pais na educação dos filhos. Nós estamos falando sobre as críticas. Se as crianças vivem ouvindo críticas, elas aprendem a criticar. Advertir, ralhar, reclamar, mensagens repetitivas, elas serão logo ignoradas. E adolescentes são experts para isso, não é verdade? Para ignorar quando um adulto está sempre repetindo a mesma informação. Então, mesmo que o adolescente não esteja de fone de ouvidos naquele momento, parece que ele dá ouvidos surdos para isso. A criança também. Você já passou por alguma situação semelhante? De apesar de estar sempre repetindo uma mesma informação para uma criança ou um adolescente, parece que ele está te dando ouvidos surdos naquele momento? É justamente por causa da ênfase, da repetição. Por quê? Advertências, reclamações de forma repetitiva, elas passam uma mensagem muito clara para quem está recebendo. E a mensagem é de desconfiança, ou seja, eu não confio em você de maneira nenhuma, de jeito nenhum. Essa é a mensagem que passa uma pessoa extremamente repetitiva para aquele que está recebendo a informação. E outra, reclamar do cônjuge de forma frequente vai gerar uma destruição familiar. Isso é extremamente danoso para o seio familiar. Então, se você está sempre reclamando de um cônjuge ou reclamando de algum familiar diante de uma criança, diante de um adolescente, isso vai gerar nele uma espécie de ter que decidir. Ele vai ter que escolher entre um dos lados. Então vai gerar nele um impacto emocional de ter que optar qual dos dois pais eu prefiro, qual dos dois eu amo mais, qual dos dois é mais legal. Né? Ainda mais quando os pais, de forma propositada, perguntam no momento de uma discussão ou no acalorar de um momento, quem você ama? Você prefere estar com quem? Comigo, com seu pai? Comigo, com a sua mãe? Quem de nós você acha que é melhor? Cuida mais de você, cuida de forma melhor. Ou seja, está colocando ali numa corda, né, de cabo de guerra, ali, te puxando de um lado para o outro. Então isso é extremamente danoso para a criança, extremamente danoso para o adolescente. De igual forma, está sempre reclamando dos avós, reclamando então aí do sogro ou da sogra, para a criança que está ali presente, diante da criança, também é danoso. Porque vai destruir aquela relação mágica que deve existir entre avós e netos. Isso vai minar o núcleo familiar, vai minar, tanto desestruturando a relação dos cônjuges, como desestruturando a relação das crianças com os avós. Então, muito cuidado com a sua comunicação. Na aula anterior, nós falamos sobre comunicação. Não é tanto o que se diz, mas muito sobre a forma como se diz, a forma como se transmite uma informação. Então, aprenda também com as crianças. Se você tem algo retido aí de mal, alguma queixa sobre o teu cônjuge, alguma queixa aí sobre o sogro ou sobre a sogra, você pode aprender com as crianças a velocidade do perdão. E o perdão verdadeiro. Porque quando as crianças perdoam, elas voltam logo a se relacionar, voltam logo a brincar. Elas podem ficar enfurecidas, com raiva de um coleguinha, até de um irmão, mas é de uma forma muito breve. E logo, logo elas estão de volta, fazem as pazes e é como se nada tivesse acontecido. Então isso você pode aprender com os teus filhos, pode aprender com as crianças. Aqui eu dei um exemplo do MasterChef infantil, os aprendizados que nós podemos retirar dali. Dentro dessa série, o MasterChef, nós vemos muita competição. E quando um candidato pode prejudicar o outro, ele prejudica. Quando eles criam conexões, criam um relacionamento, é apenas uma forma de estratégia para chegar mais próximo do final e depois terminar com essa amizade e vencer a qualquer custo. Já no MasterChef infantil, não. Nós vemos as crianças uma auxiliando a outra. Para elas, mais importante do que vencer é manter o bom convívio, manter as relações, manter os laços de amizade. Para elas, não importa tanto o troféu, o que importa mais é o amigo em si.
Então a gente vê ali no MasterChef infantil, eles dando o ombro para o outro chorar, incentivando, vai, você consegue, você ainda tem tempo, não desiste agora, vai para frente, usa outro ingrediente, quer usar o meu, eles compartilham os ingredientes que tem. Então ali nós aprendemos a humildade, nós aprendemos como vencer o orgulho, nós aprendemos a aceitar a ajuda de alguém. Quantas vezes você, adulto, precisa de ajuda? Alguém te oferece uma mão e você rejeita por causa do orgulho. Não, não quero. Porque o que vão pensar de mim? Você acha que eu não sou capaz de fazer isso sozinho? Não consigo me cuidar? Não consigo eu mesmo resolver esse problema? Isso é orgulho. E é um orgulho que o adulto desenvolve por causa de um medo. O medo de como você é visto. O medo das críticas. Algo que as crianças ainda não desenvolveram. Então elas aceitam a ajuda e transpassam os limites de forma muito mais rápida. Nós podemos aprender com a vivacidade dos nossos filhos, a forma como eles estão sempre para cima, alegre, como encaram as situações do dia a dia. Podemos aprender com as crianças. Em um momento de brincadeira, quando a gente chega estressado, chega muito ansioso, está fazendo alguma coisa e precisa parar para um momento de criatividade, dá tempo para o teu filho, brincar com ele, se permitir entrar e vivenciar como criança, vai te trazer muitos aprendizados. Quando teu filho te pede para sair ao ar livre e olhar as estrelas, ou para passear, faça isso com ele. Dê um tempo para o teu filho, um tempo de qualidade, e absorva os aprendizados dali também. Como essa criança realmente está sempre atenta a tudo, está aberta para o aprendizado, parece que está absorvendo todas as coisas ao redor, tudo é uma novidade para essa criança. E por que ele deixou de ser novidade para nós, adultos? Nós podemos continuar aprendendo com os nossos filhos, aprendendo com o mundo ao nosso redor. As crianças verdadeiramente têm muito a nos ensinar. Na próxima aula, nós vamos entrar no segunda parte deste módulo. As crianças aprendem com o que vivenciam. E na segunda parte, na parte 2, a nossa primeira aula será: se as crianças convivem com a hostilidade, elas aprendem a brigar. Pare e reflete um pouco agora. Você conhece uma criança que é brigona? Como será que é o convívio dela dentro de casa? Porque ela está aprendendo isso de algum ambiente. Ela está absorvendo e pode estar absorvendo dentro do lar. Se o teu filho anda sendo uma criança brigona, reflita sobre como você tem vivenciado as experiências dentro de casa e o que o ambiente familiar tem proporcionado para essa criança. Te aguardo na nossa próxima aula. Aqui no YouTube, se inscreva também aqui neste canal, deixa o seu joinha, o seu like, o seu gostei e não esqueça de compartilhar os vídeos. Se tem sido útil para você, com certeza também vai ajudar muitas outras famílias. Seja esse agente de transformação, o agente de mudança, alguém que estende a mão para uma outra pessoa através desta aula sendo ministrada e de outras aulas aqui nesse canal, que você compartilhando elas pode estar ajudando a salvar muitas famílias e ajudá-las a melhorar ou a desenvolver uma educação emocional familiar saudável.